Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós hoje vamos fazer mais um vídeo explicando mais algum assunto jurídico aqui. O nosso assunto de hoje vai ser blindagem patrimonial. Estratégias para proteger seus bens contra riscos financeiros, como dívidas, processos judiciais e outras eventualidades. No Código de Processo Civil de 1973 constava: são absolutamente impenhoráveis. Esse artigo foi revogado pelo Código Novo, mas essa expressão, absolutamente, é um advérbio de modo absoluto, completo, totalmente, inteiramente. Exemplo: é absolutamente impossível atender o seu pedido. De modo algum, de jeito algum. Exemplo: não permito absolutamente que você repita isso. Em Portugal, sem dúvida, que sim, certamente que sim. Desejas passar? Absolutamente, minha senhora. Veja como são as palavras. As palavras cortam mais do que facas. Elas não perfuram a pele, elas rasgam a alma. Achei bonito. Anônimo. Alguns atribuem a um poeta, mas como eu não sei quem é, pus anônimo. Muito bem. O atual código, no artigo 833, tirou a palavra absolutamente, que é um advérbio, como eu mostrei para vocês no slide anterior. Desculpa. Atualmente, o nosso código diz lá: são impenhoráveis. Os bens inalienáveis. Os bens inalienáveis são aqueles que não podem ser vendidos, cedidos, transferidos a terceiro. Isso pode acontecer por força de lei ou por uma cláusula contratual, tá? Quer dizer, os bens que não podem ser vendidos e declarados por ato voluntário, que é a cláusula contratual, não sujeitos à execução. Então, você declara: esse bem é inalienável. Você é dono do bem e consta lá da matrícula do imóvel e da escritura que esse imóvel X, ou esse bem X é inalienável. Não pode ser transferido a terceiros, cedidos, certo? Por força do quê? Da lei ou de uma cláusula contratual que você estabelece. Então, são impenhoráveis. Tiraram a palavra absolutamente, e isso trouxe um monte de problema no nosso direito. Mas vamos nos ater ao que está escrito no próprio código. Os móveis, já não os bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis, salvo ou exceto os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Então vamos verificar lá. Vejamos, você tem um quadro de Van Gogh na sua casa, vale milhões. Ele é uma utilidade doméstica? Não. Ele guarnece a residência? Sim, mas ele tem um valor elevado, correto? Então ele pode ser penhorado. Aí você também tem na sua casa duas geladeiras, uma grande, aquelas bonitonas, com duas portas, linda, 3 portas, e uma menor. Uma delas pode ser penhorada, normalmente a de menor valor, porque as duas geladeiras atingem a sua necessidade comum, certo? Mas uma pode ser penhorada. Se você tem um piano para tocar de vez em quando, é um valor elevado, mais de 10 mil reais, então esse bem pode ser penhorado. Porém, se você dá aula com piano, muda a figura, compreendeu? Você é professor de piano. Então, mas andemos lá. 3. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo-se de elevado valor. Dificilmente, a não ser que você tenha uma joia de elevado valor, calcinha e cueca, ninguém vai penhorar. Muito bem. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios,
os montantes, bem quanto as quantias recebidas por liberalidade de terceiro, e que destinado ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são empenhoráveis. Ressalvado o parágrafo 2º, que eu vou falar no item bem abaixo, tá? Então, ressalvado, nós vamos ler depois, parágrafo 2º. Também são empenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos e outros bens móveis necessários ou útil ao exercício da profissão do executado. O eletricista não pode tirar o maquinário que ele usa. O dentista não pode tirar o maquinário que ele usa. O vendedor que viaja não pode tirar o carro que ele usa para vender. E assim sucessivamente. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. 40 salários mínimos dá 1.500, quase 60 mil reais, um pouco mais de 60 mil reais. Porém, quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Se essa caderneta de poupança, ou algo equiparado a ela, você tiver uma movimentação onde você debita água, luz, telefone, tem juízes que dizem, olha, isso aqui é uma conta corrente, não é uma caderneta de poupança. Então, caderneta de poupança tem que ser caderneta de poupança. É um dinheiro que você reserva para poder, num momento difícil, você ter lá até 60 mil é empenhorável. Porém, se penhora. Eu não vou entrar nos detalhes agora, porque o momento não é para isso, tá? Mas a regra geral é essa daqui. O que mais? Os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. Também os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob o regime de incorporação imobiliária vinculados à execução de uma obra. Isso aqui é mais para proteger prédios, né? Você adquire um prédio, você põe o dinheiro, então, enquanto está construindo essa unidade imobiliária, ele não pode ser penhorado. Seguro de vida, quer dizer, quem é o detentor do seguro de vida, né? Você deixa um seguro de vida para um filho teu, esse seguro de vida que você deixou para ele é empenhorável, enquanto seguro de vida. Os materiais necessários para obras em andamento, salvo se estas forem penhoradas. Quem for penhorado? Essas obras, tá? Os materiais necessários às obras não são penhorados, exceto se a obra for penhorada. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Veja as condições. Você pode ter uma propriedade rural que deve ser trabalhada pela família. Perfeito? Ou que a família se sustenta dela, tá? Que há casos e casos. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde e assistência social. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa do próprio bem, ou seja, você tem lá uma propriedade rural e não pagou, no caso, ITBI, né? ITBI Imposto Territorial Rural. Você não pagou. Isso pode ser penhorado. IPTU também, condomínio também. Tá? Então, não é oponível a execução. Inclusive aquelas contraídas para sua aquisição. Quer dizer, você vai lá, adquire um imóvel com determinado financiamento, aí nesse caso a impenhorabilidade roda. 2. Lembra que eu estava falando do item B lá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Parágrafo 2º. Olha lá, ressalvado do parágrafo 2º. Então vamos lá, para o tal do parágrafo 2º. Voltemos a ele. O disposto nos incisos 4 e 10 do caput, da parte da cabeça, né, não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Ou seja, o que está descrito nos incisos 4 e 10 não se aplica à pensão alimentícia. Ou seja, você deve de pensão alimentícia, efetivamente, eles podem ser penhorados. Independente de sua origem, bem como a importância excedente a 50 salários mínimos mensais. Quem ganha mais de 50 salários mínimos mensais, o que excede esse valor é considerado
possível a penhora. Perfeito? Devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8º e 529, parágrafo 3º, que trata do cumprimento de sentença, que é relacionado à obrigação de prestar alimentos. Então, esse artigo está fazendo referência a esses dois outros artigos do Código de Processo Civil, porque são as exceções à regra. Inclui-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5 do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívidas de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Olha só, o parágrafo 3º diz que é impenhorável as máquinas, equipamentos agrícolas, desde que você não as tenha financiado e dado como garantia, e que não se trate de qualquer dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Nesses 3 casos, pode sim penhorar. Você viu que tem muitas exceções à regra. Bom, falamos muito sobre bens móveis. Aqui nós temos uma instituição jurídica chamada bem de família. O que é o bem de família? Bem de família é um imóvel residencial que você tem que residir nele, que por lei não pode ser penhorado para pagar dívidas. A proteção do bem de família é uma garantia de que a família tem um lugar para morar. Bom, essa é a regra geral. Bem de família, o que é um bem de família legal? Bem de família é o nome dado ao imóvel de um casal ou de uma entidade familiar que, por proteção legal, não pode ser penhorado. Existem 2 modalidades de bem de família. O bem de família legal, que é definido pela Lei 8.009, e cuja proteção com moradia da família independe do registro no cartório de registro de imóveis. Você tem um único bem, reside nele, mesmo que você não escreva nada, essa lei protege ele como bem de família, porque é uma reserva legal, como bem de família. Bem de família voluntário, já é diferente do bem de família legal. O bem de família voluntário, previsto no artigo 1711 do Código Civil, instituído mediante escritura pública. Veja que existe, dentro dessa regra, você, para instituir um bem de família voluntário, você tem que fazê-lo obrigatoriamente por escritura pública, sobre um imóvel determinado e registrado na matrícula respectiva. Então, imaginemos o seguinte, eu tenho 3 filhos, Luísa, Vitor e Rafael, e eu tenho 20 imóveis, 21 imóveis. Quero pegar, tem uma regrinha para isso, mas eu quero pegar um de cada um e destiná-lo como um bem de família, voluntário. Porque eu e minha esposa vamos lá, lavramos uma escritura pública e dizemos, esse imóvel tal é destinado como bem de família. Então ele fica protegido. Ele é protegido, bem de família para o fulano, para o beltrano, para o ciclano, eu faço do jeito que eu quiser. Quer dizer, eu tenho uma disponibilidade. Tem regra para isso, nós vamos tratar mais acima, mais abaixo. Mas, de qualquer maneira, essa você sabe que existe. Muito bem. Consta daquele artigo, podem os cônjuges ou entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, como nós dissemos anteriormente, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente. Patrimônio líquido é retirando as dívidas, né? Ao tempo da instituição. No dia que eu vou fazer essa escritura pública, que eu vou fazer instituir esse patrimônio voluntariamente como bem de família, o meu patrimônio, 1/3 desse meu patrimônio, eu tenho que ter patrimônio bastante para poder fazer isso, tá? E tem que descrever tudo isso aqui numa escritura pública. Ó, são tais bens, valor tal, para poder dizer, olha, eu tenho um valor líquido aqui e eu posso instituir isso aqui como bem de família. Ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial, nesse caso, o meu imóvel e da minha mulher,
residencial estabelecida em lei especial, que é algo da lei lá que nós falamos, da lei 8.009. Muito bem. Parágrafo 1. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, dependendo a eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada. Está especificando dentro desse artigo que um terceiro, né? O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento. Qualquer outra pessoa, tá? Sei lá, tem um tio lá teu que gosta de você, quer instituir um determinado bem dentro dessa regra para um sobrinho, tá? Pode acontecer, ou uma outra pessoa que nem parente dele seja, tá? Muito bem. Pelo artigo 3º da Lei 8.009, o bem de família, seja legal ou voluntário, pode ser penhorado. Opa! Nos seguintes casos, ou seja, então ele não é impenhorável. Se ele pode ser penhorado, então tem algumas exceções à regra geral. Vejamos. 1. Em razão de crédito de trabalhadores da própria residência da respectiva contribuições previdenciárias. Olha aqui uma regra importante. Existe uma exceção. Crédito dos trabalhadores da própria residência. Um caseiro ou uma pessoa que trabalha como empregada doméstica da casa. 2. Pelo titular do crédito decorrente do financiamento. Financiou, você está abrindo mão dessa lei. Destinada à construção, à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acrescido, constituído em função do respectivo contrato. De repente você tem uma edícula, resolve aumentar a casa, vai lá e faz um crédito para fazer essa ampliação. E por algum motivo você deixa de pagar, obviamente que a sua edícula vai ser penhorada, mesmo que esse bem esteja dentro dessa regra do artigo 3º, porque na verdade é exceção à regra. Pelo credor de pensão alimentícia. É a tal da pensão alimentícia que nós falamos do 833 lá. Muito bem. Para cobrança de impostos, predial territorial, taxas, contribuições devidas em função do imóvel familiar. E aqui não está escrito, mas o condomínio também, tá? Entra nessa cobrança de impostos, o condomínio de apartamento ou de condomínio, né, instituído. Muito bem. Para a execução de hipoteca. Hipoteca é uma garantia sobre o imóvel oferecido como garantia pelo casal ou pela entidade familiar. Também é uma das exceções. 6. Pode ser adquirido com produto de crime ou por ter sido adquirido com produto de crime ou para a execução de sentença penal condenatória. O cidadão, por algum motivo, comete uma atividade criminosa, é condenado por isso, e o dinheiro dessa atividade criminosa, ele comprou lá um apartamento. Ele pode ser, sim, por causa da atividade criminosa, ser penhorado para execução de uma sentença penal condenatória também. Você é condenado por um crime grave, doloso, na pena condena-se você a reparar o dano, efetivamente, em função, não é civil, na área penal, tá? Você tem que ter essa sentença penal condenatória, obviamente. A impenhorabilidade não abrange esse imóvel. Indenização ou perdimento de bens. Por obrigação decorrente de fiança, concedida em contrato de locação. Também, você vai lá no imóvel X e você e sua mulher fazem a fiança para o aluguel da sua filha que está estudando fora. Está aqui, ó. Essa fiança tira a impenhorabilidade do bem. Então, a blindagem patrimonial para a pessoa física praticamente não existe. Existem regras de impenhorabilidade e existe exceção às regras. Perfeito? E como que nós falamos? Porque como então é a tal da blindagem? Na pessoa jurídica é possível? Bom, a Lei 13.874, de 20 de setembro de 2009, da Liberdade Econômica, instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e estabeleceu garantias de livre mercado. O que fez essa lei? Entre outras coisas, ele instituiu no artigo
49A do Código Civil. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituições ou administradores. Quer dizer, você institui uma pessoa jurídica e ela se descola em função dessa lei, tá? Do patrimônio, que é assim que é uma pessoa jurídica, não confunde os seus bens com associados. Existem regras para tudo isso, mas eu não vou entrar nos detalhes. Mas você tem algo aqui que diz, a pessoa jurídica dá para você segregar uma parte do seu patrimônio, que é para isso que existe a pessoa jurídica. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de risco. Olha só. Lá atrás nós tínhamos algo ilícito, mas aqui nós temos algo lícito. Se você tiver algo ilícito, não vai dar para transformar isso aqui. Você pega lá um produto de crime e transforma numa empresa. Isso pode dar problema? Com certeza, certo? Se houver uma vinculação entre a atividade criminosa sua e a empresa, apesar dela ser lícita, se houver uma confusão patrimonial, que nós não vamos entrar nos detalhes aqui, tá? Poderá não ter essa proteção legal. Então, vamos ler lá. Parágrafo único. A autonomia patrimonial, que a pessoa jurídica permite, das pessoas jurídicas, é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido por lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda, inovação e benefícios de todos. Ou seja, qual que é a ideia? A ideia é que você tenha um patrimônio que gere emprego, tributo, renda, inovação e benefício. É em função disso que a pessoa jurídica pode ter autonomia patrimonial. Perfeito? Por um acaso, já escrevi sobre isso na função social do Código Civil 2004, 2003, 2004, se não me engano. Muito bem. Frase atribuída ao ministro Pedro Malan, que eu quero que vocês prestem bem atenção. No Brasil, o futuro é duvidoso. E o passado é incerto. Por quê? Porque, veja só, existe cláusula de impenhorabilidade, existe proteção patrimonial. Ela é exercida através de uma empresa que a gente chama de holding familiar. Esse instrumento jurídico, quando bem realizado, bem instituído, permite uma blindagem patrimonial. Fora essas questões, nós voltamos aqui. No Brasil, o futuro é duvidoso e o passado é incerto. Somente a holding familiar, muito bem instituída por quem sabe o que está fazendo, poderá te dar alguma proteção, alguma autonomia patrimonial para as pessoas jurídicas. Era isso que eu tinha para dizer. Espero que todos tenham gostado da apresentação. Repito, meu nome é Augusto Teisen, eu sou especialista em planejamento patrimonial da família. Vocês podem me seguir nas redes sociais, conforme está aí nesse slide. Agradeço a todos. Uma boa tarde.